Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo CIESP. É uma alegria estar aqui com vocês, uma imensa gratidão em compartilhar um pouco aí do nosso conteúdo sobre o brincar. Então esse é o nosso tema, hoje o conteúdo sobre o brincar. Enquanto nós estamos chamando a todos, fiquem aqui porque será incrível. Eu preparei um material muito legal para mostrar para vocês e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, primeiramente, eu gostaria de, logo de cara, de que vocês me respondessem aqui da onde vocês falam, qual é a cidade de vocês, enquanto nós estamos esperando aí um minutinho para nós darmos início ao nosso conteúdo. Esse brincar ele é incrível porque ele está premiado em várias áreas, né? Aqui nós vamos trazer a ideia da escola. Então, como que esse brincar ele está nesse período da escola? Então, extremamente importante aí nós olharmos para essa necessidade. Tudo bem? Então, ó, Tocantins, Dani tá aí. Galera de Jundiaí, Castro Alves, aliás, uma bela cidade, Goiânia. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quero propor a vocês um desafio, tá? Um desafio. Eu preparei um material para vocês para que fosse como se fosse uma palestra mesmo, não somente uma live. Vocês topam entrar comigo nessa grande oportunidade e desafio? Então, o meu tema, vamos brincar. É brincar para quê? Né? Então, vamos lá. Quero trazer um modelo de live que eu espero que seja muito legal para vocês. Olha aqui, que legal. Show de bola. Então, vamos lá. Preparei um material na qual nós vamos conversar para que eu brincar. Quando a gente pensa nesse brincar, nessa relação que nós temos com o mundo, esse é um dos pontos mais lindos e mais poéticos para o brincar. É quando nós estamos relacionando esse sujeito com o mundo. E veja, e cada vez mais eu preciso entender essas relações com o nosso ecossistema. Não vamos aqui minimizar esse brincar como uma brincadeira, como uma ação apenas. Esse brincar é muito mais do que isso. E eu quero trazer para vocês uma relação, trazer uma linha histórica do brincar, do recrear. E como que hoje, no século XXI, né, nesse momento pós-pandemia, né, pós-pandemia não, quarentena e pós-quarentena, como que será essa relação desse brincar? Então vamos lá? Então vejam, cada vez mais nós devemos pensar nesses modelos, nessas ações. E eu quero, antes de mais nada, me apresentar rapidamente a vocês. Então, meu nome é Thiago Aquino, conhecido como Paçoca. Paçoca é porque eu faço palhaço profissional, tá? E trago, então, sou formado em educação física, faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos da Unesp Rio Claro. Estou à frente da Universidade do Brincar, bem como também faço parte aí, um dos diretores da Brincadeiras de Jogos, na qual temos entre Facebook e Instagram 1 milhão de seguidores, então bem legal, bem bacana. Temos um time de conteudistas, palestrantes conosco nessa grande jornada chamada Brincadeiras de Jogos. Pois bem, sou autor de 51 livros, então essa é uma das ações que eu mais gosto, claro, sempre com o nosso time de palestrantes e educadores. Tá bom? Então, rapidamente é isso. O mais importante aqui é o conteúdo. Deixo aqui na tela para vocês o nosso último livro, na qual lançamos aí pela Brincadeiras de Jogos, que será enviado na semana que vem para o Brasil
todo, para o Brasil todo. Vou deixar aqui um detalhe. Tá vendo que no comentário fixado tem Thiago_Paçoca, esse é o meu Instagram, ok? Vai no meu Instagram e pede o meu CD de Brincadeiras Cantadas. Então você vai entrar lá e você vai falar assim, Paçoca, assisti a live pelo Ciesp e quero o CD de Brincadeiras Cantadas, que eu te mando o link para que você possa fazer download, tudo bem? Duas ações importantes que eu não posso esquecer. Sigam nas redes sociais o Ciesp, tudo bem? Então Instagram, YouTube, o Facebook, sigam, porque tem conteúdo, além do mais, ser uma entidade de muita representatividade aqui no estado de São Paulo. Tranquilo? Vamos lá? Então vamos começar? Então veja, uma das ações, quando a gente fala sobre esse brincar, a gente precisa pensar, né, nesse rastro histórico, né, nessas possibilidades que nós temos de olhar cada vez mais para uma linha do tempo. Claro que é muito pouco tempo, 1 hora ou 45 minutos, a gente apresentar todos os detalhes e as nuances, mas a gente precisa olhar sim como que esse brincar chegou até nós. Então veja, esse brincar na pré-história, ele apresenta... Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui... desativei os comentários, tá? Daqui a pouquinho eu abro. Então assim, ó, marca a perguntinha aí. Enviem as suas perguntas. Daqui a pouco eu ativo os comentários, tá bom? Então vamos lá. Na pré-história, esse brincar era uma das ações prioritárias do ser humano. Eram essenciais. Esse brincar trazia na contemplação lúdica do sujeito. Por quê? Não se tinha um trabalho organizado e sistematizado. Quando a gente chega ali no período neolítico, 8.000 anos antes de Cristo, a gente traz a agricultura como sendo uma das responsáveis pela diminuição deste brincar. Por quê? A agricultura traz uma necessidade de uma organização diária para o trabalho. E veja que importância isso tem. A gente diminui então as ações, as expressões lúdicas, o brincar, o recrear, o jogar, para aumentar gradativamente as intenções de trabalho. E eu quero trazer, logo mais eu vou trazer um quadro muito legal sobre a disposição do brincar. Então, é na agricultura que a gente começa a perder espaço pelo trabalho sistematizado. Logo mais à frente ali, nós temos a Revolução Industrial, bem mais à frente, né? Temos a Revolução Industrial que traz a nós uma condição de trabalho como sendo digno ao ser humano. Não é o trabalho que dignifica o homem. Então, cada vez mais esse sujeito tem uma diminuição nas suas ações lúdicas, nas suas ações brincantes. Então, esse trabalho, ele é nesse período hiper e super valorizado. Logo mais à frente surgem os movimentos que vão trazer novamente, numa contemplação e numa necessidade de carga horária, um tempo de trabalho e um tempo livre. Quando a gente olha para este tempo livre, a gente olha, vocês conhecem esse quadro, né? Children Games, Peter Bruegel, né? Esse é um quadro muito famoso, tem vários textos, artigos, crônicas sobre ele. Mas rapidamente falando, aqui são adultos brincando, tem mais de 180 brincadeiras e jogos representados neste quadro. Então são adultos brincando, são adultos que se você aproximar a imagem, você não tem o rosto dos adultos, né? Você não tem o olho, boca, você não identifica quem é o sujeito. E aí alguns textos vão dizer além que nessas imagens são representadas por traços de pessoas
com síndrome de Down. E aqui, numa fala muito cuidadosa, nesse período, o jogar e o brincar eram ações pecaminosas. Então veja como esse brincar, esse educar, esse jogar, ele está na nossa relação com o mundo, na nossa relação com o sujeito, com o meio, com a esfera. Veja, vou ativar os comentários para que vocês possam enviar perguntas e comentários agora, hein? Então veja, cada vez mais a gente traz uma necessidade deste brincar. Veja, mais na frente ali, né, nós temos os jardins de infância que vão começar a trazer esse brinquedo, essa brincadeira e esse jogo na função educativa. Né? Nós devemos pensar sempre, na minha concepção e nos meus textos e nos meus livros, a necessidade desse brincar, né? Não somente olhando o brincar pelo brincar dentro das escolas, mas olhando esse brincar, segundo Kishimoto, com a dupla funcionalidade do jogo, que é a função lúdica e a função educativa. A função lúdica, quando eu tenho um aspecto mais prazeroso, um aspecto mais exploratório da ação, e a função educativa, quando esse jogo serve para, ou seja, é um mecanismo, é uma ferramenta. Não gosto muito dessa palavra ferramenta dentro da educação, mas de fato ela acaba sendo um meio, né? É uma passagem para uma educação ali mais brilhante, mais incrível. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, boa noite a todos, boa tarde, né? Nós estamos aqui numa live muito legal, preparei um material muito especial, quero que seja uma live, uma palestra aqui com vocês, então por isso que vocês estão olhando aí os meus slides, eu preparei slides para vocês. Tá bom? Então, de novo, sigam aqui o CIESP nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, porque tem muitas coisas boas acontecendo. Então veja, quando a gente traz essa necessidade dessa contemplação lúdica, a gente precisa olhar, né, para essa imagem, né, para essa imagem. E é muito interessante. Por quê? Porque a gente passa a entender, né, que esse brincar, que esse jogar tem uma necessidade humana. Alguns autores da filosofia vão dizer que esse jogar e que esse brincar está próximo de uma loucura. Johann Huizinga, no seu livro Homo Ludens, não vai dizer que o lúdico está próximo da sabedoria e a loucura, né? Quando uma criança brinca, ela está próxima de uma sabedoria e de uma loucura. Essa loucura, às vezes, traduzida como uma corrida, gritos, devaneios lúdicos. E aí a gente precisa trazer com muita importância esse brincar. Esse brincar vai regenerar a alma. Esse brincar vai trazer uma importância social, educativa, de cuidado essencial. E aqui eu quero trazer então uma primeira dica. Veja como nós, às vezes, não respeitamos o tempo da criança quando ela brinca. Essa criança, quando brinca, ela não está imersiva a uma ação. Quantas vezes uma criança está lá mexendo num livro, concentrada, imersiva ao livro, e vem um adulto e quer: ei, presta atenção, estou falando com você, você não me ouve, né? A criança, ela tem um tempo para o brincar diferente do adulto. Ela precisa sim, né, fazer com que eu preciso fazer com que essa criança reaja ludicamente aos meus instintos, aos meus meios. E o brincar é uma dessas ações. Então veja, o tempo da criança é diferente. E muitas vezes o adulto atrapalha o tempo da criança para o brincar.
E aí a gente precisa olhar sim para uma criança. A criança é o principal cientista do brincar. E aí às vezes as pessoas falam assim para mim: ah, pastor, eu preciso de um livro com inspirações práticas. Nós temos 50 livros, lançamos um essa semana, por sinal. Mas só o fato de olhar uma criança brincando, olhe uma criança, ó, presta atenção, você aí que está na sua casa, você mãe, tia, tio, avô, avó e sobrinho, pai, mãe, o que for, você tem uma criança na sua casa, observe ela brincando hoje, deixa ela brincar um pouquinho mais, comece a olhar como que ela reage, como que ela resolve os conflitos daquele jogo, daquela brincadeira, como que ela traz uma necessidade de brincar progressivamente a ação do jogo, as regras do jogo. Olha, Márcia, precisamos respeitar esse tempo. Quando ela começa a brincar, já é hora de guardar para o professor. São tempos completamente diferentes, completamente malucos, né? Então veja, muitas vezes, a maioria das vezes eu vou dizer que a gente acelera esse brincar. A criança não pega. Você pede para os seus alunos, para o seu filho, para sua filha guardar os brinquedos. Como que ela faz? Ela pega um brinquedo, põe na caixa. Ela pega outro brinquedo, não é isso? E o adulto atrás está assim: vai logo, acelera, vamos, tá acabando o tempo. Calma, gente, calma, respire, né? A gente precisa respeitar esse tempo. Observar a criança é o primário disso. Se você sair dessa live, desligar, começar a observar mais as crianças, já valeu a pena estar aqui com vocês. A gente precisa olhar para isso, tudo bem? Ó, quem está chegando agora, tá vendo que aqui embaixo tá lá, ó, brincar para quê? Thiago Paçoca, esse é o meu Instagram. Depois vai no meu Instagram e pede o meu CD de Brincadeiras Cantadas que eu vou compartilhar com vocês. Mas me pede lá no meu Instagram, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Olha só que legal os comentários de vocês. O brincar é essencial para o desenvolvimento da criança. Brincar é coisa séria. Grande, Renato! A Dani, sou encantada pelo brincar da criança. A criança fala através do brincar. É isso. Quando a gente observa esse brincar, a gente olha com muita atenção como ela se relaciona. Lembra que o brincar é a forma, é como eu me relaciono, né, com o mundo, com as minhas ações. Não vamos minimizar o brincar como uma brincadeira, como um pular-corda apenas entre aspas, mas eu preciso ampliar os meus olhos, as minhas ações sobre e para e pelo brincar. Tati, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vinda. Nosso livro chega semana que vem, Renato também está aqui. Vamos lá. Veja, então eu vou desativar os comentários e eu já volto novamente, tá bom? Veja, e o brincar então, né? Para muitos autores, né? Existe a corrente do brincar livre, não, porque o brincar, o jogo, precisa ser como meio, né? Precisa ser ferramenta. Ponto, calma. Esse brincar, ele está aliado, ele está contemplado em várias áreas. Então a gente pode trazer a educação, a gente pode trazer o lazer, a gente pode trazer a cultura, a gente pode trazer as artes, a gente pode trazer a sociologia, a filosofia, psicologia. O que eu quero dizer é o seguinte: não tem como nós fugirmos do brincar. E uma das coisas que eu acho que é mais legal nesse brincar é quando a gente começa a ver, e aí eu vou fazer uma provocação para você, que é o seguinte: nós estamos em quarentena já há quase 4 meses. Aliás, há 4 meses.
Quando a gente olha para a quarentena, você aqui, se você não estiver fazendo algo que regenere a sua alma, que te traga ações positivas, você está perto de um surto psicótico. Né? Você está próximo da loucura. Porque nós precisamos fazer algo que faça com que nós regeneremos as nossas almas. E o brincar é uma das maiores estratégias. Mas para muitos o brincar é ler um livro. Para outros é contar uma história. O outro é assistir um filme. Para o outro é pular corda. Veja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o brincar regenera a alma do brincante, de quem brinca. E aí, alguns autores vão dizer que é o trabalho mais sério que nós temos. E é verdade. O brincar é o trabalho mais sério que nós temos. E nós devemos pensar nisso, na importância. De novo, não vamos olhar esse brincar somente como uma fase. Ai, só as crianças brincam, a gente perde a capacidade do brincar. Não, eu vou mostrar para vocês. Galera, se você estiver gostando, dá um print na tela, compartilha no seu stories, marca o CIESP, me marca também Thiago Paçoca, tá bom? Agora, dá um print dessas próximas telas, que isso aqui, ó, demorei anos para entender, tá? E hoje, todos os dias a gente trabalha em cima disso que eu vou falar com vocês agora. Existe uma teoria chamada interesses culturais do lazer, consagrada por Geoffrey de Mazetier da década de 60 para cá. E aí, nos nossos trabalhos de consultoria, de sala de aula, o que a gente fez? A gente precisou adaptar e adequar para o nosso cenário, claro. E o nosso cenário foi trazer o termo práticas culturais. Então, se você fala assim, Paçoca, o que são brincadeiras de jogos para vocês? Para mim, eu vou dizer assim, são práticas culturais realizadas no tempo livre, quando está voltado à recreação, animação e ao lazer, ou no tempo educativo dentro das escolas ou dos espaços educacionais. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Agora, fiquem ligados agora o que eu vou apresentar para vocês. Olha que legal. Olha, essa tela é para printar e salvar ela para o ano inteiro. Então, Geoffrey de Mazetier traz 5 interesses culturais. E aí nós temos outros 3 interesses que eu vou comentar com vocês. Então nós temos as práticas, os jogos físicos desportivos. Os esportes, a corrida, o pega-pega, são atividades físicas e desportivas. Ponto. Então existe um movimento intencionado. Tudo bem? Joia? Existem as práticas intelectuais. As práticas intelectuais, um jogo de tabuleiro, na qual o raciocínio e o intelecto são as ações primárias. Jogo de tabuleiro, uma leitura, uma live, um quiz, um debate, um jogo de raciocínio, um jogo de estratégia, um jogo de tabuleiro com estratégia. Então vejam a quantidade de experiências intelectuais brincantes que eu posso ter. Os jogos artísticos são aquelas práticas vinculadas ao cinema, teatro, música, circo, cinema, dança. Veja, uma contação de histórias. Você usa a contação de histórias? Você usa um teatro de bonecos? Você usa fantoches? Entra nas bases artísticas. E aí nós temos ali em azul os jogos manuais, as práticas manuais, são as práticas contempladas, por exemplo, pelas mãos. Então, muitas vezes traduzidas nas oficinas. Se usa muito as atividades manuais na educação infantil pela ideia da pinça, não é verdade? Então veja, isso é muito legal. Também trabalha essa micromusculatura. Então aqui poderemos dar vários exemplos de atividades manuais. Encerrando Geoffrey de Mazetier, que são 5, as atividades e práticas sociais, na qual o grupo faz sentido. Um piquenique, um almoço em família, um jogo cooperativo, um jogo coletivo, né?
uma viagem em família. Então, assim, onde o grupo faz sentido. Quando a gente olha para esse modelo, a gente traz, então, práticas, práticas e práticas. Eu quero que vocês olhem para o jogar e o brincar, ou, minto, para as brincadeiras de jogos agora de uma forma diferente. Gisele Maria Schwartz traz as práticas virtuais. Eu posso ter web games, na qual Gisele Maria Schwartz e todo o grupo lançou um livro chamado Web Games com o Corpo, na qual são jogos de aplicativos que eu utilizo em sala de aula, na quadra, em qualquer espaço, utilizando o meu corpo. Eu posso ter um jogo baseando-se em aplicativos, mas eu vou agora criar um jogo com vocês, exatamente agora. Você que está aí no outro lado, você é meu aluno do primeiro ano, tudo bem? Você tem aí 6 anos de idade. Você está agora sentado na minha sala, junto com quase 100 pessoas. Eu sou o seu professor. Monto o data show, telão na parede, e aí eu quero fazer um caça ao tesouro com vocês. E quando eu projeto, eu vou projetar um vídeo nessa parede. E o vídeo é: eu sou o Capitão Mão de Pilão. E a partir de agora vocês vão participar de um grande caça ao tesouro. Atenção! Vocês deverão encontrar pela escola 5 mandalas. Mas, para ter a posse de cada mandala, vocês devem realizar uma tarefa. Atenção! Todos juntos, ao encontrar a mandala, voltem para cá. Entendido? E as crianças vão dizer: sim! Haha! Então veja, primeira dica. A primeira mandala está próxima da cantina. O vídeo desliga, começa o caça ao tesouro. Conseguiu a mandala, eles voltam, abre o segundo vídeo. Conseguiram a primeira mandala, hein? Mas, para ter a posse da mandala, vocês precisarão realizar uma tarefa. E aí você dá uma tarefa. Realiza a tarefa, próximo vídeo, próxima mandala e assim vai. Nós temos 12 jogos utilizando o Data Show. E aí, as datas comemorativas que às vezes a gente fica pensando o que fazer, né? É muito legal. A gente já fez Dia do Índio, trazendo vídeos dos índios trocando ideia com os nossos alunos. A gente tem o Dia do Meio Ambiente, o Dia da Água. Então, temas que a gente traz para essa experiência virtual, tá? Luiz Otávio de Lima Camargo traz as práticas, os interesses turísticos, que na nossa realidade, na nossa adequação, a gente traz as práticas de mudança de cenário. Então, por exemplo, você está na sala de aula, coloca as crianças para fazer atividade no jardim, na quadra. Você que está na sua casa, vai dar uma volta na padaria. Mudou cenário, para o adulto é viajar. Mudou cenário, instintivamente o poder lúdico vai lá para cima, tá? E o Juliano Gomes de Assis Pimentel traz o porno lazer, tá? Que ainda está sendo estudado, tal, mas a gente traz aqui. São práticas vinculadas à sedução, não ao sexo, à sedução. Então, por exemplo, baladas, festas, bares, algumas coisas nesse sentido, tá? Agora eu vou mostrar como que isso vai funcionar na prática com vocês. Depois desse slide, eu vou abrir para comentários, tá? Tá gostando? Pelo amor de Deus, manda coraçãozinho, manda joinha, tá? Então vamos lá, vamos lá. Tragam as perguntas, porque é extremamente importante as perguntas. Paçoca, eu trabalho com 3 a 6 anos. Tá aí, ó, 3 a 6 anos. Uma atividade manual, física e artística. E assim segue com todas as faixas etárias. Quer ver como que funciona na prática? Eu vou montar uma programação de brincadeiras. Pode ser para a escola, pode ser para sua disciplina, pode ser para recreação, pode ser para colônia de férias, pode ser para hotel, para qualquer espaço, tá? Então aqui a gente vai trazer o seguinte: uma atividade, pensa você agora, uma atividade manual para 3 a 6 anos. Pensou? Eu vou colocar aqui uma oficina de brinquedos com sucata.
uma atividade física desportiva, uma atividade em circuito e uma atividade artística, eu vou trabalhar com eles brincadeiras cantadas. Tá pronto o seu dia. O que eu quero dizer é a variedade das experiências lúdicas e brincantes. Agora, se você ficar somente no artístico, você pode ter crianças, aliás, pode ter não, você terá crianças com menor interesse, porque elas gostam mais do manual e do físico. Isso segue para todas as faixas etárias, tá? Claro que nós temos algumas variações. Por exemplo, os adolescentes... Voltei. Os adolescentes ali, virtual, pornolazer e social. Pornolazer e social pode ser uma balada com os amigos. Mas você vai dizer, mas os adolescentes não têm interesses físicos? Tem. Se nas duas primeiras faixas etárias, 3 a 6 e 7 a 12, a experiência esportiva motora fez sentido para ele. E aí ele continua a fazer. Então esse quadro é o que a gente entendeu depois de 10 anos estudando um modelo simples de ser entendido, como que a gente pode sistematizar a brincadeira de uma forma um pouco mais científica, um pouco mais racional. Tudo bem? Vou abrir para as perguntas. Estamos chegando a quase a 100 pessoas, hein? Então vamos chegar a quase 100 pessoas. Semana passada teve a live da América, minha esposa, chegou a quase 200 pessoas. Foi muito legal. Atividades para bebês. Está salvo aqui no Instagram. Ativei os comentários. Comentários ativados. Vamos. Tragam as perguntas. Estão gostando? Como está fazendo sentido? Nós estamos chegando aí a 25 minutos. 30 minutos. Então, mais 15 minutos. Mas ainda tem muito conteúdo para vocês. Tá fazendo sentido? Ana, sempre presente. Aninha, gratidão, minha amiga. Gratidão. Estão gostando? Show de bola! Posso continuar nessa vibe? Corações. Eu adoro corações, galera. Meu Deus. Show de bola, show de bola. Então veja, esse brincar, você pode sim trazer para dentro dos espaços das escolas. Eu tenho olhado muito a coisa assim, de não ficar muito na filosofia. O brincar é importante, o brincar é sério. Tá, mas como? Como traz isso para a realidade? Como traz isso para o dia a dia? Sacaram isso? Então, por exemplo, se você vai montar uma programação infantil de brincadeiras e jogos, por exemplo, traga a variedade. Está aqui o quadro. É só você olhar para o quadro. A Dani, parecendo muito com algumas aulas de lazer que ministrei no ensino superior. Muito bom. Boa, Dani. A Dani está sempre com a gente aí. O que eu falo é o seguinte. Eu não posso vir aqui abrir uma live com vocês, ocupar o tempo de vocês e ficar filosofando. Eu preciso trazer ações práticas para que você, após acabar essa live, possa transformar isso em algo palpável. Aqui é uma das dicas, né? A Tati está bem... Esse quadro ficou bem simples e fácil de utilizar quando for pensar em um plano de aula. Perfeito, Tati. Tati, é isso. A gente olha para essas ações trazendo uma necessidade do professor, né? Veja, vamos avançar. E aí uma vez eu estava lá na escola, dei uma brincadeira que eu achava que fosse maravilhosa. E aí tinha um pai no corredor ali esperando, né? E aí eu dei a atividade, o pai olhou para mim e falou assim, legal, para que serve essa atividade? Para que serve essa atividade? E aí a minha resposta foi, não, serve para melhorar equilíbrio, serve para melhorar noção espaço-tempo, né? Aquelas respostas de educadores. E aí o pai olhou para mim e falou assim, mas ele não tem equilíbrio? Ele não tem noção espaço e tempo? Eu fiquei olhando e falei, tem, claro que tem.
Mas eu quero trazer um outro quadro para vocês. Eu vou trazer o quadro e vou silenciar novamente, tá? Porque tem algumas palavrinhas aí que vocês vão entender. Olha que legal. E aí tem um texto que eu gosto muito, que chama Um Tesouro a Descobrir, de Jacques Delors e todo um grupo de educadores e tal. E aí o que eu quero dizer assim, ó? Naquela época, se eu soubesse desse quadro agora, eu responderia com mais assertividade ao pai. O que tem esse quadro? 40 valores e competências que eu preciso incentivar nos meus trabalhos, na escola. E não estou falando só de educação socioemocional ou inteligência emocional. Estou falando de valores e competências. Então, o que a gente tem feito em nossos livros? Deixa eu ver se não dá para ver. Esse é um dos livros. Todos os jogos a gente olha para esse quadro. Tudo bem, vai aprender matemática, vai aprender operações numéricas, a criança vai aprender português, ela vai aprender. Mas eu quero que ela leve essa experiência do brincar para a vida, velho. Para a vida. E aí eu quero dizer que o brincar pode e deve incentivar valores e competências que farão sentido na vida de cada criança, de cada sujeito que brinca, não tem idade. Então, por exemplo, quando a gente faz uma atividade com a nossa filha, então aqui em casa sou eu, Mary e Maria Flor. A Mary fez live semana passada, na quarta-feira passada, arrebentou, sucesso. Assistam, está aqui no Instagram do CESP. Quando a gente faz uma atividade com tinta, por exemplo, tem a ideia das cores e tal, mas a gente quer colocar na nossa filha, na Maria Flor, que tem 2 anos e meio, responsabilidade, individualidade, prudência. Então veja. E aí, se eu sei para que serve, claro, um pular corda serve para vários desses fatores, vários valores aqui, não é isso? Mas se eu quero trabalhar uma brincadeira com tinta e eu quero incentivar a responsabilidade, a minha mediação é diferente. Se eu quero mediar uma atividade com tinta que vai trabalhar generosidade, a minha mediação é diferente. E aí o educador brincante vira um grande facilitador. Isso é incrível. E isso é muito, muito, muito legal. Então veja, como a gente pode fazer e ter uma necessidade de logística para a vida. Quer ver? Quem de vocês aqui lembra da fórmula do logaritmo? Poucos. Porque para muitos, quando você sai da escola, aquilo lá não fez sentido, já foi, você não conseguiu fazer nenhuma ponte com algo real do seu dia a dia. Claro, para as pessoas que usam aquilo, é fácil, é dia a dia, né? Então, o que eu quero dizer, a minha preocupação é que o brincar possa também, não só o brincar pelo brincar, que é incrível, mas que eu possa que essa criança possa levar algumas coisinhas aí para quando eu encontrar com ela 10 anos, 15 anos depois, ela possa comentar, né? Ela possa estar melhor formada. Comentários ativados. Temos mais 10, 15 minutos. Comentários ativados. Enviem as perguntas. Beleza. Posso seguir? Tem muitas coisas ainda. Posso seguir? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos lá? Veja só que legal.
a Ana, a mediação é o mais importante. Isso, e a mediação ela é muito legal e ela é muito importante quando eu sei o para que serve, né? Não só o observar o aluno, que é o maior cientista do brincar, então eu olho a criança brincando, eu vou encontrar respostas incríveis. Façam esse exercício hoje, quem tem criança em casa, ou amanhã, né? E eu devo sempre priorizar cada vez mais esse brincar. Como ter acesso a esses slides? Vocês estão gostando dos slides? Ficou legal para vocês? Ficou bacana? Gostaram? Foi novidade para vocês? Pode me chamar no meu Instagram, Thiago Paçoca. Aqui, ó, Thiago _ Paçoca. Vamos entrar agora em uma outra fase. Quando a gente olha, esses materiais são a receita de bolo. Isso. Olha, há 10 anos atrás eu ia falar assim. Ah, mas o professor deve pensar, refletir e não ter a receita de bolo. Hoje eu penso que é o seguinte, o refletir é importante, mas aqui numa live eu preciso dar alguns caminhos. Cacilda Velasco está aqui conosco, uma das grandes referências da psicomotricidade no mundo. Tenho o prazer de estar pertinho dela, trabalhei com ela, ela deu aula de natação para minha família, para mim, para os meus irmãos. Cacilda Velasco, meu Deus, coordena a pós-graduação pelo Instituto Vencer, pela Associação Vencer de Psicomotricidade. A minha esposa faz a pós-graduação lá, então, muito legal. Cacilda, demais. Até meus olhos ficam vibrantes. Você acredita que as crianças estão sabendo ensinar os pais a brincar? Ai, que pergunta incrível. Cacilda, é o seguinte, quando a gente olha para as crianças, a gente precisa ver essa via de mão dupla. O que a gente vem percebendo nessa quarentena, conversando com alguns pais, não somente em quarentena, é que os pais precisam estar cada vez mais sensíveis a olhar para a criança, olhar para os filhos. Porque o que acontece? Quando eu olho mais para os filhos, eu desacelero as minhas obrigações. Eu faço com que esse brincar não seja somente no âmbito produtivo, mas que ele seja no âmbito lúdico, né? Quantos pais têm a oportunidade nesse momento, tirando o cenário maluco que nós estamos vivendo, né, de estar mais presente com os filhos? Isso não é filosofia, isso é realidade, é temporal. Agora, eu tenho conversado com algumas famílias que dão conta de quanto uma criança evolui no seu dia a dia. Eu tive 2 comentários de pais na semana passada que eu achei super engraçados, assim, que foi assim: sabe quando você não vê aquela sua prima há muito tempo e quando você vê ela está mudada? Alguns pais sinalizaram isso. Antes eu via o meu filho uma vez a cada mês, né? Porque o pai trabalha o dia inteiro, tá naquela correria e não tem olho mesmo pro filho. Então ele olha pro filho, tá sempre mudado, né? Mas que quando a gente faz o exercício do observar a criança diariamente nas suas tarefas, é muito importante. E de novo, quem não estiver brincante nessa quarentena está próximo de uma loucura. Nós precisamos aprender muito com as crianças. Cacilda, gratidão por tudo. Aira, a educação matemática ainda não é lúdica, é a minha luta superar isto como professora de matemática. Aira, uma das grandes ações são os jogos matemáticos, né? Tem vários materiais, tem vários textos, nós temos alguns amigos que trazem essa ideia dos jogos matemáticos. Agora, tem uma coisa que é muito real, né? Se a matemática trazer o conceito para o tridimensional, para a experiência real, isso faz todo sentido, né?
A Cacilda colocou exagerado. Não, Cacilda, é verdade. É verdade. Show, demais. Vamos lá, vamos lá. Então, ó, primeira coisa, somos todos lúdicos. Na nossa formação, na nossa antropologia, somos todos lúdicos. Todos nós buscamos as ações prazerosas, positivas e que nos dão base a uma formação. Sim ou não? Sim, né? Poucos são os malucos que não acreditam nisso, né? Algo que eu vejo que é muito importante para nós entender isso. E aí, nós, enquanto sujeito racional, a gente precisa fazer escolhas para o lúdico. Para essa alma, o homo ludens, que o Heisinger vai dizer também. Então veja, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no século XXI, a gente tem uma explosão das artes, né? Do movimento, das ciências vinculadas ao movimento. Nós temos o boom da educação. Então o século XX traz muitas referências importantes para o brincar. Será que nós temos tempo para o brincar? Como que é isso? Precisa ter um tempo para o brincar? O tempo ele precisa ser cronológico, os 5 minutos finais da aula? Quantos professores que eu vejo fazendo do brincar uma propina pedagógica? Bem, se você fizer a tarefa, você vai brincar no final. Se não fizer, você não brinca, né? Como que será feita essa ação depois, lá na adolescência, né? Então veja, nós devemos trazer o brincar como um ato do cotidiano, não somente numa ação pontual. De novo, você que chegou agora, volta depois, ela vai ficar salva, e olha como que esse brincar lá na tabelinha, ela pode ser variável. Isso é muito legal. O Valdir, estou começando a estudar o brincar no TCC. Boa! Você tem algum curso para me ajudar na escrita ou seus cursos são voltados à prática? Nossa Senhora! Valdir, eu sou autor de 51 livros publicados sobre o brincar, tá? Se você entrar na Brincadeiras e Jogos, se você entrar na universidadedobrincar.com.br, se você entrar no meu Thiago Paçoca, só me chamar que eu te mando material, eu te mando o link dos livros, tem muita coisa boa e muita coisa atual, tá? De 2010 para cá fatalmente eu esteja entre os 5 autores mais lidos na área do brincar, tá? E eu fico à disposição para te ajudar na sua monografia. A Ana, muitos livros para o TCC. Muitos livros para o TCC. Devemos pensar, então, somos agente de experiências. Os educadores brincantes são agentes de experiências, né? Trazendo essa necessidade do brincar, né? Do ser envolvido, do ser contagiado e contaminado, né? Que incrível seria... aliás, que incrível não. O brincar contamina, né? O brincar contamina na ideia de quem brinca quer sempre brincar. Agora, nós precisamos trazer as experiências para o dia a dia. A gente não pode ficar com o bumbum sentado esperando o sol nascer. A gente precisa montar, a gente precisa elaborar, a gente precisa olhar para as crianças de uma forma diferente. Mãe, ó, tá vendo aqui, gente? Marlene Melo.bordados é a minha mãe. Mãe, um beijo. Mãe, a Cacilda tá aqui na live também. Olha só que legal. Te amo, mãe. Como brincar com expressões numéricas? Nossa, que legal. No próximo livro, a gente tem um capítulo sobre jogos e a matemática. Uma das ações que eu vejo, assim, rapidamente, não olhar para o número, mas olhar para a quantidade, né? Olhar para a sequência. Tudo isso é muito importante quando a gente fala de operações numéricas.
olhar para o número bidimensional no papel, talvez seja a última coisa. Mas essa criança antes, ela precisa brincar com 3 maçãs, ela precisa estar com 5 amigos, ela precisa seriar, ela precisa tem várias estratégias reais que vão ajudar muito essa ação posterior aí à educação matemática. Olha que muito legal. No meu primeiro livro, em 2010, a gente traz um capítulo sobre o brincar em casa. Olha só que muito legal, né? Então, assim, esse brincar em casa não é de agora, nunca foi de agora, né? As casas com as grandes casas com os quintais, né? Com esses espaços abertos. De 93 para cá, a gente tem uma legislação que favorece aos condomínios, às comunidades. O que eu quero dizer é que esse brincar ele está em todos os lugares. E a gente deve pensar sempre, né? O brincar sempre vai ser favorecido e deve ser favorecido, né? Cada vez mais. Vão para as perguntas. Olha que legal. Estudando sobre as tendências e as perspectivas do brincar, né? A gente olhou o patrimônio cultural e isso é muito legal. Isso é muito legal, né? O olhar para próximo de nós, o que nós temos na nossa comunidade, o que nós temos em casa, né? Quantas pessoas que moram numa cidade e não conhecem a própria cidade, eu posso trazer essas ações históricas, geográficas, para o jogo. E cada vez mais a gente traz essa necessidade, né? O que a Cacilda diz é muito importante. O brincar é um ensaio de ser gente, representar papéis, preparar o adulto do futuro. O brincar tem essa necessidade, que alguns vão lá dizer, como eu já disse, né? O trabalho da criança, né? É o trabalho mais sério que uma criança tem. E é muito incrível. E temos esse brincar orgânico. Tem um livro que nós lançamos da Gisele Frufrec, chama O Brincar e a Natureza, que logo na apresentação do livro ela fala assim: enquanto nós dermos mais razão à luz do celular e não mais à luz ai meu Deus, esqueci o nome aqui, aquele bichinho do vagalume, a luz do vagalume, nós estamos perdidos. Então a gente tem olhado muito esse brincar mais orgânico, esse brincar vinculado à natureza, essa necessidade dos brinquedos ou dos elementos não estruturados desse brincar heurístico. Percebam a quantidade de ações que nós temos para esse brincar ser mais orgânico. E aí eu desacelero a ação produtiva da criança e faço com que ela seja mais imersiva. Isso é real, tá bom? Isso é real. Mandem as perguntas, temos mais 5 minutinhos. Esse é o nosso último livro. Já terça, quarta-feira que vem enviaremos para 600 pessoas que já adquiriram. Então, se você quiser saber mais, me chama no privado de alguma forma, no privado do Thiago Paçoca, que a gente manda, tá? Voltei aqui em tela grande. Então, galera, é isso. Então, quando a gente olha para o brincar, a gente precisa olhar com muita seriedade. E na minha concepção, olhar com organização, né? Olhar com um julgamento lúdico, um julgamento do brincar, para qualquer faixa etária, né? Um ser humano que perde essa alma lúdica de regeneração das nossas capacidades físicas, mentais, sociais, espirituais, nós estamos fadados ao fim. Mas quantas pessoas que a gente conhece, pessoas novas, pessoas mais idosas, que são brincantes, que buscam a valorização do brincar para a regeneração da alma
Isso é incrível. E essa é uma vida sem fim. E essa é uma vida que eu quero. Não só para mim, como para os nossos alunos, para a nossa família. Né? Gratidão CIESP pelo convite. Será incrível, foi incrível, será incrível estar aqui novamente no próximo mês. Sigam o CIESP, é muito importante nós estarmos conectados juntos a uma instituição que é de suma importância. Agradeço a você que está desde o começo, que ficou aqui, que me aguentou, que me tolerou. Né? Espero que você tenha anotado algumas ideias. Calma, não vou embora, tenho uma frase final para vocês. E um dos nossos livros, Bora Brincar, eu e Cristiano dos Santos, que esse livro virou Vamos Brincar pela editora Vozes agora, esse ano. Eu quero dizer assim para vocês: educadores brilhantes, eles existem? Sim! Somos contagiados diariamente por grandes inspirações. E acreditamos que são transformadores na vida dos bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Educadores são aqueles que atuam diretamente na educação formal, bem como na educação não formal, como os sistemas de animação e educação em lugares fora da escola. E sobre ser brilhante, assim como um diamante, educadores brilhantes são raros, resilientes e podem ser lapidados saindo de uma pedra preciosa bruta para algo com valor inestimável. Quero dizer o seguinte: vamos pensar na importância que os professores tiveram nas nossas vidas. Semana que vem, aliás, vou fazer uma live com a minha professora de português, da minha terceira série. O quanto nós somos importantes, mas a gente só vai ver isso depois. Então, galera, vamos brincar, vamos educar, vamos cuidar e que a gente possa, em breve, estar juntos, brincando. Um grande beijo, gratidão e uma linda semana a cada um de vocês.